assunto. Próximo vídeo, por favor. Simone Tebet, seja muito bem-vinda. A partir de agora, só vale a verdade. Obrigada, Daniel. Só vale a verdade agora e sempre, né? Tem que ser assim. E apesar dessa lista aí do currículo que você apresentou, né? Não sou tão velha assim. É que eu comecei muito cedo. Pois é, vários assuntos para nós repercutirmos com a ministra, mas é importante nós lembrarmos de uma declaração do início desta semana, e a ministra fez uma reflexão sobre as motivações do presidente norte-americano para decretar o tarifaço contra alguns países, mas especialmente contra o Brasil. Inclusive, no dia de hoje, a oficialização desse decreto, presidente Donald Trump assinando a medida que impõe 40% adicionais de tarifa que se somam àqueles 10% que já haviam sido anunciados. Portanto, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ministra, chamou a atenção quando você disse que esse posicionamento de Donald Trump tem muito mais a ver com a justiça brasileira, com o nosso judiciário, mas com a figura de Alexandre de Moraes do que com o presidente Lula. Aquela sanção contra Moraes, a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, corrobora com a sua tese? Que, aliás, ela veio depois da minha fala, né, Daniel? Eu falei antes e aconteceu depois, Eu acho que tem eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho num fato que é importante para a gente entender todo o contexto, né? Porque ninguém tem bola de cristal, então são meras conjunturas, mas tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça do presidente dos Estados Unidos à luz da realidade, né? O mundo mudou. Hoje, a maior parte da população mundial vive na Ásia. Está havendo uma diminuição da hegemonia americana na geopolítica, na geoeconomia mundial. Os parceiros estão pulverizando, procurando novos mercados. E a gente sabe que alguns problemas sérios que acontecem na economia americana, como um déficit nunca antes vistos. Aliás, diz passagem, eles, na última informação que eu tive, o déficit americano cresce $1 trilhão por ano, então são mais de 25 trilhões de dólares de dívida. Tudo isso fez com que o presidente dos Estados Unidos utilizasse a economia, né? Portanto, a globalização econômica para resolver, de acordo com seus parceiros, para cada país, de acordo com aquilo que interessa a visão americana, a visão de mundo dele. No caso do Brasil, a complexidade é maior, porque no caso do Brasil, acho que são 3 fatores. Normalmente, 2 já dão trabalho, imagine 3 fatores. O fator econômico, o fator político e o fator institucional enquanto poder judiciário. Eu dou só um exemplo antes de entrar no Brasil. O que fez a Europa fechar um acordo ruim para a Europa com os Estados Unidos? Ali teve um fator geopolítico, muito próximo da Rússia, precisa do armamento bélico americano, tem medo dos Estados Unidos saírem da OTAN e, portanto, assim, é melhor um mau acordo do que um acordo nenhum. Os Estados Unidos saem da OTAN e não nos protege, nós temos um problema territorial de proximidade com a Rússia, uma preocupação com invasão em algum território europeu. No caso do Brasil, ele percebendo, por que eu fiz essa afirmação? Porque não há justificativa comercial. Um dos poucos países do mundo que é deficitário é o Brasil. Eles é que têm lucro com a balança comercial. E dos 10 produtos que nós mais exportamos, 8 é tarifa zero para os Estados Unidos. Eles entram com produtos com tarifa zero. O que me fez pensar na questão do judiciário, a primeira pergunta, eu sempre sou mais longa, depois a gente faz um bate-bola, porque eu acho que é importante, né? Primeiro, pela carta do presidente Trump, a primeira, dia 9 de julho, ele só envolveu o quê? Questão do judiciário. Ele abre no primeiro parágrafo falando de Jair Bolsonaro, trata de questões ligadas ao judiciário, Big Techs, mas também menciona, en passant, a questão comercial. Que depois ele viu que não era deficitário, então aquilo foi limpado, né? Então, judiciário. Depois ele vem com que agora se concretizou com decreto, com a informação, depois ele veio com a seção 301 numa possível investigação. Nessa investigação, ele fala de tudo. O Brasil tem problema de desmatamento ilegal, quando, na realidade, eles saíram do Acordo de Paris, no governo dele, então não é justificativa. O Brasil tem problema na justiça, o Brasil tem problema com PIX, que era um problema de concorrência com os cartões de créditos americanos. O Brasil com a 25 de março, né, querendo dizer que tinha pirataria no Brasil, enfim, quando, na realidade, o Brasil não produz pirataria, os
nós produzimos os produtos só nacionais e tudo mais. Então, o que sobra disso quando o problema não é a balança comercial? Está provado, né? Isso acho que a gente tem acordo, qualquer um tem um acordo. Sobra a discussão política e ideológica de um lado, né, onde eles citam que o Brasil não pode virar uma Cuba, uma Venezuela, como se o PT estivesse governando pela primeira vez o Brasil, né, já estão 5 mandatos no poder, então não pode justificar, isso não é justificativa, a democracia no Brasil é um fato, a imprensa é livre, você me pergunta o que quer, eu respondo o que quero, né? E a questão muito concreta, o que sobra mesmo quando espreme, é a questão do judiciário. E até eu fiz um comentário, né? Que a gente precisa convidar o presidente Trump para vir novamente aos Estados Unidos, porque eu já sei, ao Brasil, porque eu já sei que ele conhece, para ver que não mudou nada da época que ele teve aqui como agora. Vivemos uma democracia, a imprensa é livre, o Poder Executivo não tem poder de interferir no judiciário. Né? Nós sabemos disso. O Congresso Nacional hoje é politicamente, a gente sabe, até mais forte que o Poder Executivo por todas as emendas que possui. Então, está muito claro agora com o decreto que, de novo, misturou aspectos econômicos com aspectos do judiciário e aspecto político, que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Mas, ministra, há quem aponte que o Brasil acabou acomodado, deveria ter tomado algum tipo de posição rapidamente quando teve o anúncio da taxação de 10%. O governo errou? Não, Daniel, é preciso entender a lógica de como é que se negocia no trato internacional quando se fala de balança comercial. A fala do presidente Trump foi clara quando ele apresentou aquela tabela, né, que a gente pode falar até que é a pedra ali dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: os Estados Unidos está sendo lesado, ele tem déficit com a maioria dos países do mundo, no sentido de exportação e importação. Então, eu vou taxar mais os países onde eu tenho déficit. Como o Brasil tem déficit e são os Estados Unidos que são superavitários a nós, então nós falamos, opa, nós não estamos nessa lista, né, das taxações maiores, ponto 1. Ponto 2, dos 10 produtos que a gente exporta, importa mais dos Estados Unidos, 8 é tarifa zero, ou seja, entra de graça aqui no Brasil, nós falamos o seguinte: dentro da diplomacia, dentro daquilo que a gente conhece de negociação, de balança comercial, o Brasil está no rodapé ali dos problemas dos Estados Unidos. A gente só se tocou, qualquer governo faria isso, quando nós vimos que a tratativa era sem precedentes. Havia o envolvimento da geoeconomia com a geopolítica. Cada país, o governo do presidente Trump trata de uma forma a depender daquilo que o incomoda, ou no aspecto ideológico ou no aspecto político. Haja vista que ainda hoje saiu também nas redes sociais dele a questão da Índia, comentando que a Índia também, embora amiga, ele estava preocupado porque a Índia comprava muito armamento da Rússia. Diga-se de passagem, Rússia, que até há pouco tempo atrás ele estava a favor da Rússia na invasão da Ucrânia, fazendo, inclusive, na época do Carnaval, aquela indelicadeza, para não dizer outra coisa, com o presidente de uma nação que está sendo invadida, como é o caso da Ucrânia. O Brasil faz negócio com a Rússia, né? De que maneira essa relação muito próxima, até apontada por alguns como uma amizade entre Vladimir Putin e o presidente Lula, pode interferir nessas tratativas com os Estados Unidos? É possível conectar esses dois pontos? O Brasil compra produto fertilizante da Rússia, né? Compra óleo diesel, né? Petróleo. E aí, você acha que esse maluco aí pode baixar Por conta dos Estados Unidos? Olha, assim, é muito difícil definir o que vai acontecer. Já que ele fez com a Índia, né? Mas sim, o Brasil compra fertilizantes, não há tanta opção assim no mercado. Quando a gente pensa nesse tipo de comércio internacional, não é muito fácil substituir fornecedores de alguns produtos, de alguns, né? Nem sempre isso está na prateleira à disposição de modo muito acessível. Então, o agro é a base da economia brasileira, uma parte importante da economia brasileira, e essa produtividade se ganha, né, com fertilizantes, né? E o Brasil compra fertilizantes de diferentes países, mas tem alguns que vêm da Rússia, enfim.
esse tipo de opção, ele pode sofrer recortes de cunho político, sim, tá? Há algumas pautas exportadoras que passam por autorizações do Ministério de Relações Exteriores, inclusive o Ministério da Defesa, por razões geopolíticas, né? Então, tem países que querem comprar armas do Brasil, e o Brasil não quer essa conexão. Se fosse tudo pela lógica do lucro, vende qualquer coisa, compra qualquer coisa de qualquer lugar. Então, não é assim que funciona. Precisa ter uma noção geopolítica para fazer essas conexões, essas amarrações. Mas isso não consegue se romper. O fluxo da economia, você não consegue romper de uma hora para outra, né? Então, o que aconteceu com essa tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos agora em julho, para começar a valer em agosto de 2025, veja, era para impactar um volume de exportação que nos afetaria um pouco mais de 2% do PIB. Eles reduziram para 1/3, porque é ruim para os dois países. Não tem? Né? Se alguém, o Lula resolve assim, vou sobretaxar. A empresa daqui vai sofrer, porque alguém está comprando e nós não vamos comprar e utilizar aquele produto, né? Então, a melhor acertada que eu achei é o Brasil não retaliar. Não E você acha que o Brasil demorou muito, como aquele que a gente estava comentando ali, em tomar essa decisão, que ele já deveria ter sentado com o Trump e já conversado quando ele estabeleceu 10%? É muito difícil saber se sentar com o Trump resolve, né? Essas negociações foram conduzidas pelo vice-presidente, uma boa parte. Acho que foi acertado. O Alckmin conseguiu fazer um diálogo com a indústria brasileira, com os setores econômicos e fazer uma comunicação, enfim, via sistema diplomático, e reduziu 2/3 desse impacto, né? Então, imaginar que o Lula vai sentar lá naquela cadeira em que sentou o Zelensky e passar por aquilo, não consigo ver que você vai acha, ser uma Fernando? solução. Acho que é importantíssimo o país pensar numa forma de reindustrializar, né? Porque você falou aí que a gente importa fertilizante, a gente importa petróleo, tudo matéria processada. E a gente exporta commodities, né? Tá mais do que na hora da gente ter um plano aqui de reindustrializar o nosso país, para que a gente agregue valor nos produtos brasileiros, né? A gente fica exportando laranja e importando suco na caixinha. A gente exporta café e fica importando cápsula de café. O valor agregado, o lucro, grande parte, os empregos, né, ficam lá fora, né? Então, já está há anos falando nisso. E a gente tem que aprender com o nosso vizinho paraguaio aqui, né? Eles criaram a lei de Maquila no Paraguai exatamente para tentar fomentar uma industrialização do Paraguai, gerar a qualificação da mão de obra do Paraguai, né? Trazer investimentos para o Paraguai, porque lá a gente sabe que tem, né, benefícios tributários, a terra, o imóvel é mais barato, a legislação trabalhista, o custo trabalhista é mais barato, energia elétrica, né, é muito mais barato. O Paraguai está investindo em redes de transmissão dessa energia, e o excedente que hoje o Paraguai vende para o Brasil, daqui a 5 anos não é mais vendido. A gente tem que se preocupar que nós não teremos essa energia daqui a 5 anos. E aí, nós vemos algum plano de expansão do sistema elétrico brasileiro, de criação, produção de energia? Nós vamos investir em eólica, em solar, vamos criar novas hidrelétricas. A gente não vê o governo pensando nisso. Eu vi que declararam que vão construir mais 2 turbinas na Itaipu, né? Com quem eu falei lá de dentro me disse assim, Fernando, é impossível, não tem onde fazer isso. Eu não sei que ideia é essa de construir mais 2 turbinas na Itaipu. Então, a gente tem que começar a ser mais prático, claro que tem que planejar e tem que começar a fazer hoje, porque demora. É o que o professor Gustavo falou. Esses produtos não estão na prateleira, pronto, entrega. Nós vamos sofrer muito com isso. E aí, assim, é interessante porque, veja, a grande questão é como que nós nos engatamos nas cadeias de valor global, certo? E aí, eu acho que a pandemia, ela trouxe parte das consequências nocivas que essa interdependência internacional nos gera e nos aflige. A gente não produz a base para certas vacinas. Tem temas de interesse nacional em que nós necessariamente, me parece, precisaremos planejar estratégias para termos uma produção nacional mínima, né? Para garantir
a autonomia no fornecimento desse tipo de insumo, e eu penso que fertilizantes é parte disso. Né? 1/3 da nossa economia está ligado ao agro. Então, os ativos para essa produção, nós precisamos ter alguma autonomia. Amanhã dobra o preço, amanhã não fornece mais. Como é que fica? Né? Como é que fica a inserção do país? E aqui a nível local, por exemplo, Foz do Iguaçu, por estar próximo do Paraguai, tem como o prefeito fazer alguma política que possa agregar alguma coisa para o município ou não? Ele depende muito do governo federal para fazer essas políticas? Pode, o gestor municipal também, é o que está mais próximo do cidadão, conhece as necessidades, né, e precisa fomentar também. Aí na questão da industrialização que eu comentei, nós temos um distrito industrial aqui pouco aproveitado. Né? Deveria ser melhor aproveitado. A gente fala muito e compara muito com Santa Terezinha. Né? Devemos fomentar o nosso distrito industrial para gerar emprego aqui. Claro que a gente tem uma questão ambiental, Foz do Iguaçu, né, tem uma das 7 maravilhas do mundo, a gente tem uma preocupação ambiental, mas a gente também precisa ter uma preocupação com o desenvolvimento social também, né? Não só ambiental. Então nós precisamos gerar emprego, nós precisamos trazer a questão das pessoas, né, na rua hoje em Foz do Iguaçu, né? Cada vez mais gente morando na rua, né? A gente precisa trabalhar essa economia. Como isso? A gente tem que pensar que o Estado ele não gera riqueza nenhuma, ele distribui, quem gera é a iniciativa privada. Então a gente precisa fomentar que a iniciativa privada venha gerar riqueza na nossa cidade. A gente tem tantos belos atrativos aqui, né? Então a gente tem que fomentar isso, me parece, Júlio. Interessante essa... Veja, nós estamos numa região de fronteira, né? E aí, por conta dessa realidade, certos projetos nacionais acabam impactando talvez mais a nós do que outros municípios. Né? Mas todos, eu acho que o fato é que todos os gestores podem, de alguma maneira, contribuir. De outro lado, Júlio, eu vejo com uma certa preocupação a falta de coordenação entre os diferentes órgãos estatais, tá? Seja dentro de um município, tá? Seja entre município, estado, União, e mesmo dentro dos órgãos da União. Tá? Vou falar um pequeno retrato, né, de uma situação que diz respeito à educação. Tá? Se é uma instituição privada, ela vai utilizar a sua infraestrutura manhã, tarde e noite, de segunda a sábado, pelo menos, né, Fernando? E os órgãos públicos? A gente vai demandar uma multiplicação de espaços, a escola vai usar às vezes de manhã e tarde, as universidades vão usar à noite, mas a gente tem que ter espaços, né? Então, a otimização dos recursos e a interação e a coordenação entre os entes públicos é condição de possibilidade para nós termos o princípio da eficiência, como o professor Fernando falou, entende? Então, isso, veja... Todos são bens públicos, deveriam ser compartilhados. Né? Seja municipal, estadual, federal, isso é uma criação nossa para a organização administrativa. Né? O sistema E veja, nós começamos antes de iniciar a gravação, né? Falávamos da questão da saúde do SUS. Então, qual foi o grande ganho? É criar uma grande política pública que tenha dados para construir decisões estratégicas. Como os órgãos às vezes não se falam, a gente não tem diagnósticos precisos, né? Numa região transfronteiriça, isso é mais problemático ainda, porque a gente às vezes tem um recorte desse município e não tem do outro lado. Tá, mas a gente tem 170 mil cartões SUS do que a população de Foz. Né? Como é que planeja uma política pública? Como é que constrói cooperação fronteiriça? Então, esses mecanismos eu acho que também precisam ter. Então, o gestor municipal tem um papel, mas eu acho que todos os gestores precisariam ter um nível de compromisso com a finalidade da sua tarefa que conseguisse alcançar, né? Conseguisse garantir um pouquinho mais de resultado. Nessa questão de saúde que o professor Gustavo comentava, né? 285 mil habitantes em Foz do Iguaçu, 440 mil cartões SUS. São pessoas que se servem do serviço público de saúde aqui, mas não contribuem através dos tributos para cá, porque não moram aqui. Moram no Paraguai, moram na Argentina, são turistas. Descobriu agora uma casa ali... com 30 títulos de eleitor, né, no mesmo imóvel. Sempre se ouviu falar, né, de esquemas políticos
para atrair. Não, mas eu acho que ele queria falar cartões SUS. Cartões SUS. Teve uma que falava em 1.500. Então, mas eles têm o título, com o título eles conseguem fazer o cartão SUS. E o que a gente poderia pensar a questão internacional, né? Claro que é uma questão de solidariedade a gente atender as pessoas, ninguém está negando, né? Urgência, emergência, a gente vai atender. Mas já que a gente está falando de um Mercosul, por que não criar uma medida de compensação? Né? Então, foram atendidos aqui 100 argentinos. A gente tem que apresentar essa conta para o país da Argentina via Mercosul, né? E a Argentina tem que nos repor esse dinheiro. A mesma coisa, nós atendemos 50 paraguaios e o Paraguai dentro do Mercosul deveria criar um mecanismo, um SWIFT, né, de transação. Então eu vou pagar a conta do Paraguai. Claro, vamos estabelecer previamente o custo, né? Não tudo. Né? Mas nós ficamos, não sei se ainda está aí, mas nós temos um argentino que está 6 anos na UTI aqui do lado. São os nossos impostos. Né? O quanto a gente suporta pagar de imposto para atender pessoas que não contribuem. Né? Não sei se você sabe, teve uma brasileira que eles chamaram o SAMU teve que ir lá na Argentina, pegar ela ali na fronteira para levar ela para Curitiba. Então, assim, qual é o limite? Né? A gente tem que estabelecer um limite, não pode ficar. Quanto custa um dia de UTI? Esse valor de um dia de UTI multiplicado por 6 anos, quanto custou aos bolsos de nós contribuintes brasileiros? Quantas vidas poderiam ter sido salvas em troca dessa vida? Né? Pelo menos que a Argentina nos reembolse, que o Paraguai nos reembolse para a gente investir em outras políticas públicas lá.